Boa noite, aluno do quarto período. Hoje, para mais uma aula, e o nosso assunto hoje vai ser contabilidade de custo, tá? Então, vamos começar pela definição aqui de Leonel. Contabilidade de custo é um ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para diversos níveis gerenciais de uma empresa. Então, a atividade a contabilidade de custo, ela tem o quê? A função de produzir informações para auxiliar nas tomadas de decisões gerenciais. Lembrando para vocês que a contabilidade de custo ela foi criada inicialmente para dentro da fábrica, tá? Como é que você produzia, como é que você avaliava esse custo dentro da fábrica? Com o tempo, essa contabilidade ela se expandiu para outros setores, além da fábrica, né? Então, com o tempo, você começou a estudar contabilidade de custo nas mais diversas empresas. Claro que dependendo do ramo da empresa, o custo vai ser diferenciado, porque o custo está ligado exatamente ao que? A atividade fim da empresa. Então, o que é custo para uma empresa, de repente não vai ser custo para outra, depende da finalidade da empresa. Então, nós vamos primeiro fazer uma definição das terminologias de custo, tá? Para depois a gente abordar um outro assunto. Então, a primeira coisa, o que é gasto? Gasto é o sacrifício feito à vista, perdão, tá, gente? À vista ou a prazo para a obtenção de bens ou serviços. Tanto pode ser bens ou serviços. À vista ou a prazo, pode ser comprado e pago no momento, ou pode ser pago posteriormente, tá? Independente de sua destinação dentro da empresa, o gasto sempre implica em desembolso. O gasto pode ser investimento, custo ou despesa. Sempre. Significando sempre que o investimento, ele está sempre ligado a quê? O investimento, ele pode ser um custo ou uma despesa, tá? Então, você tem um investimento aqui, ó. O investimento, ele pode ser um custo ou uma despesa. Vai depender como é que é a relação desse investimento com a fabricação do produto, tá? Outra terminologia. Investimento e aplicação de recursos para a obtenção de bens ou serviços para a entidade que possa vir a gerar lucro durante a atividade, tá? Então, o que é o investimento, na verdade? Você está trocando o bem dinheiro por um bem maquinário, por um bem matéria-prima, por um bem mercadoria. Então, você está trocando um bem pelo outro. Então, esse bem, dependendo de que tipo de empresa for, ele vai ser o quê? Um custo ou uma despesa, tá? Então, o que é custo? É o consumo de um recurso da entidade para a fabricação de seus produtos na prestação de serviço. Os gastos se tornam custo a partir do momento que são incorporados ao produto ou serviço a ser comercializado. Então, o custo ele tem a ver exatamente ao produto. Se eu tenho aqui um produto, tudo que estiver aqui dentro desse produto, todos os elementos que compõem este produto, isso aqui é o produto. Então, tudo que estiver intimamente ligado ao produto, ele vai ser o quê? Custo. Mais na frente a gente vai ver o que é custo direto, o que é custo direto, mas inicialmente importa para vocês o quê? Que tudo que está intimamente ligado ao produto é o quê? O custo. Estou escrevendo devagar, gente, porque esse mouse aqui é complicado para escrever, tá? Então, tudo que estiver dentro do produto, ligado ao produto. Por exemplo, se você tem um sapato, o que está ligado ao sapato? Para exemplificar. A sola, o enfiador, o couro, a cola, tudo isso está intimamente ligado ao produto. Aquela pessoa que fabrica o sapato, aquela pessoa está ligada. Porque como é que a professora Marla não está dentro do produto? Mas se não existir essa pessoa, se não existir essa pessoa aqui, ó, essa aqui vai ser aqui uma pessoa bem bonitinha. Se não existir essa pessoa aqui, não vai existir o produto. Ela não está dentro do produto fisicamente, mas se não existir essa pessoa aqui, não vai existir este produto, tá? Então, ela está ligada intimamente ao produto. Então, ela é o quê? Um custo. O que é despesa? As despesas não são incluídas como custo dos produtos, mas sim como recurso consumido fora do processo de produção ou da prestação de serviço para obtenção de receita. Tá, vamos ver o que pode ser despesa.
Despesa pode ser o quê? O pagamento do funcionário do administrativo, a conta de luz do administrativo, ela está dentro do produto, ligada intimamente ao produto? Não, mas ela faz parte do processo, né? A questão da gestão de qualidade, ela está ligada ao produto? Está dentro do produto? Não, mas ela faz parte do processo. Então, ela é uma despesa. Que desembolso caracteriza pela entrega de numerário, dinheiro, que pode ocorrer antes, é o tipo de pagamento. Pagamento antecipado, no momento, pagamento à vista ou depois, pagamento a prazo da ocorrência do gasto. Então, o desembolso ele tem 3 formas de acontecer. É antes, no ato ou depois, tá? Antes é o antecipado, no ato, o pagamento à vista e depois é o pagamento a prazo, que nós já conhecemos bem na contabilidade, né? O que é perda? A perda não se confunde com despesa, muito menos com custo, tá? Então, vamos definir o que é perda. Exatamente por sua característica de anormalidade ou involuntariedade. Perdão, esse risco aí foi involuntário também. Não é um sacrifício feito com a intenção de obtenção de receita. A perda, ela acontece ao acaso, é uma calamidade, é uma fatalidade, é um incêndio, é um desperdício, é uma inundação, isso é perda, tá? Portanto, as perdas não fazem parte do custo de produção. O que é ganho? É o lucro que independe da atividade operacional, como venda de um ativo a um preço maior que o seu ganho contábil, que o seu valor contábil. O que é o valor contábil? É aquele valor que está lá na contabilidade, aquele valor que está escrito na contabilidade. Eu comprei uma mercadoria, eu contabilizo quanto eu comprei, quanto foi a minha matéria-prima, eu contabilizo tudo. Então, o ganho vai ser exatamente essa diferença entre o preço que eu tenho na contabilidade e o preço que eu consigo vender esse produto. Aqui tem algumas terminologias que eu coloquei até uma tabelinha aqui, na hora de vocês estudarem, para facilitar mais. O que é gasto? Sacrifício financeiro para se obter o bem ou serviço. O que é investimento? Bem destinado ao uso da empresa. O custo, recurso consumido para obtenção de bens e serviços. Despesa, recurso consumido fora do processo produtivo para obtenção de receita. Desembolso, que é pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço, que desembolso a gente já viu lá atrás, que pode ser de 3 formas. A perda, que é recurso consumido de forma involuntária. Só que incêndio, uma inundação, prevê, ninguém quer que aconteça, mas acontece, tá, gente? Resumo de gasto. É gasto, gente, não é gato, não, tá? Deixa eu passar bem aqui, ó. Tá bem que é gasto. Foi um erro na digitação, tá? Resumo de gasto. Com a relação do gasto com as receitas. Para que serve saber quanto é que é o meu gasto? O que é interessante para mim saber o meu gasto? Porque a receita é o quê? É a quantidade do meu produto, é o preço unitário do produto vezes a quantidade que eu vendo, tá? Então, a minha receita vai ser sempre o quê? Receita vai ser sempre o quê? O preço vezes a quantidade desse produto que eu vendo, tá? Vou fazer aqui um quezinho bem bonitinho. Ficou tão bonito não, tá, gente? Tá. Então, a receita é sempre preço vezes a quantidade. Então, quando a receita é maior que o gasto, quando para eu fazer um produto eu tenho menos gasto, eu vou ter mais receita, eu consigo vender esse produto e ter mais receita, eu digo que eu estou tendo que o meu resultado está sendo o lucro. Quando a minha receita é menor que o meu gasto, eu gasto muito ingrediente, eu gasto muito tempo para fazer aquele determinado produto, eu gasto muita energia, eu gasto muito gás. Então, aqui eu tenho a minha receita menor que o meu gasto. Nesse caso aqui, eu vou ter como resultado o prejuízo. Quando a minha receita é exatamente igual ao meu gasto, na verdade, eu não estou nem ganhando nem perdendo, eu estou tendo um resultado nulo. Eu estou trabalhando, mas não estou conseguindo ganhar nada, tá? Então, gasto. Aqui eu vou ter um resumo assim, também do gasto. O gasto aqui é investimento, máquina, que é custo. Também o investimento pode ser estoque de mercadoria, matérias-primas,
Materiais auxiliares, que são secundários, também é custo, o treinamento do contador, que é despesa. Então, aqui, mais na frente, eu vou fazer exatamente uma descrição, exatamente de cada um desses aqui, tá? O que é custo direto e custo indireto? Fornece informações necessárias para formação de preço. O que o custo me fornece? Informações necessárias para a formação de preço, avaliação de estoque, competitividade, tomar decisões, imposto sobre a renda. Então, tudo isso aqui, o meu gasto vai me fornecer informações para que eu possa fazer isso aqui, que eu possa formar o meu preço e não ter prejuízo. Eu lembro lá atrás, quando o meu gasto é maior. Então, se eu estiver atento ao meu custo direto e indireto, eu não vou incorrer em prejuízo. A minha avaliação de estoque, exatamente, o meu custo direto e indireto, eu vou conseguir avaliar meu estoque. Eu tenho bastante estoque de matéria-prima, eu tenho bastante estoque de produtos indiretos, de cola, de enfiador, no caso da fabricação do sapato, a competitividade do mercado. Então, tem algumas empresas que até praticam o quê? Quando a matéria-prima ela começa a se tornar muito onerosa, é uma prática das grandes empresas elas irem lá e comprar essas empresas menores que fornecem matéria-prima. Para quê? Para que não fique comprometido o seu produto com aquele valor que pode aumentar da matéria-prima, tá? Então, para a tomada de decisões. Então, do momento que eu tenho a minha avaliação de custo direto e indireto, eu posso tomar decisões. Eu posso mudar de fornecedor, eu posso fabricar mais, fabricar menos, dependendo do período, como está a economia, eu posso tomar esse tipo de decisão. E imposto sobre a renda. Então, se eu tenho uma avaliação do meu custo, eu tenho exatamente quanto é que eu vou ter de receita, eu vou poder prever quanto é que vai ser o meu imposto sobre a minha renda. Classificações da nomenclatura também de custo. O que é custo direto? São aqueles componentes do custo que possuem relação direta com o produto ou serviço, não necessitando de critério de rateio para serem atribuídos aos objetos de custo. Então, toda vez que você tiver assim, tem relação direta com quem? Com produto ou serviço. Vamos um exemplo aqui, um produto. Quem que é o custo direto do produto? Fabricação de uma caneta. Então, o que é o custo direto? A tampa da caneta, essa parte interna aqui da caneta, ó, gente. Tô com dificuldade aqui de tirar, que eu não tenho. Vou pegar um outro objeto aqui para ver se fica melhor. Ó, o pincel. Tem a tampa do pincel, tem essa parte interna do pincel, tem essa parte aqui do pincel, tem essa parte externa do pincel. Tudo isso são custos diretos. Já o que pode ser no serviço, o que pode ser o custo direto? Quando você imaginar uma empresa de limpeza. Então, o custo direto para esse serviço de limpeza vai ser o quê? Vai ser a vassoura, vai ser o detergente. Então, dependendo do ramo da empresa, o custo ele pode mudar. Então, eu posso estar produzindo o produto ou serviço, mesmo assim eu vou ter meu custo. Claro que eles vão ser diferentes de acordo com o ramo da empresa, né? Custo indireto são assim denominados por ser os custos de difícil mensuração em relação ao objeto de custeio. São aqueles custos que a conta de luz. É difícil você mensurar a conta de luz. Então, você estabelece um rateio, produz 1000 peças. Então, eu vou pegar a minha conta de luz, vou avaliar exatamente o que é gasto dentro da fábrica e vou fazer um rateio no valor dessa conta de luz com o que é produzido, tá? Porque eu não tenho como, exatamente, diferente lá da produção do pincel, eu não tenho como saber exatamente quanto é que custa. Então, eu preciso fazer esse rateio. Custo fixo. Custo fixo não sofre oscilação em relação à produção ou à prestação de serviço, ou seja, mesmo que não haja produção, eles existirão. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, tá, gente? O salário do funcionário da fábrica. Independente da produção ou não, de quantidade X, mais ou menos, aí a gente sempre pega um exemplo atual, por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Muitas fábricas deram férias coletivas, muitas fábricas reduziram os funcionários, mas mesmo assim eles vão ter que continuar pagando esses funcionários. Com exceção daqueles que podem fazer um outro tipo de acordo, né? Mas vamos imaginar que eles vão continuar pagando os funcionários. Esse funcionário para a empresa é um custo fixo.
Os custos variáveis são aqueles que alteram em relação ao volume produzido, ou seja, quanto maior for a produção, maior eles serão. Como, por exemplo, a matéria-prima. Claro, a matéria-prima, se eu produzo 100 pincéis desse aqui, eu vou ter um custo dessa matéria-prima aqui, um valor X. Se eu produzir 1000, claro, eu vou ter um custo maior, tá? E as despesas? As despesas diretas são aquelas relacionadas com a receita de venda dos produtos ou serviços. Comissões de vendedores, comissão do gerente, salário do gerente, tudo isso são despesas diretas, tá? Elas não estão no produto, mas elas fazem parte do processo. Exemplo aqui, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente poder classificar o que é custo direto, o que é custo indireto, o que são despesas. Em uma fábrica de coxinha, classifica os custos direto, indireto e despesa. Atividade principal da empresa. E a gente sempre vai lembrar, tá? Para eu classificar o custo, eu preciso saber. Nossa, ficou horrível isso aqui. Esse aqui é uma ginástica, gente. Tá fazendo isso aqui com esse mouse. Então, eu preciso saber exatamente qual é a atividade da empresa. Eu só vou poder classificar em custo direto ou indireto se eu souber a atividade da empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar qual é a atividade da empresa. O que é necessário se chama custo, que não tem relação, é despesa. Então, salário do pessoal da produção. Atentem para essa expressão aqui, ó, gente. Toda vez que se falar produção dentro da fábrica, normalmente está se falando de custo direto. Então, isso é custo e é direto. Matéria-prima, custo direto. Rapaz do caixa, aquela pessoa que está no caixa. Se ele não tiver no caixa, vai deixar de produzir o produto? Não. Então, é despesa. Atendente de venda. Depois que o produto é feito, você coloca ele à venda. Então, se não tiver o atendente de venda, você vai deixar de produzir o produto? Não. Então, é despesa. O gás para produzir o produto, aí sim é custo direto. Vamos imaginar a fábrica de coxinha, o que é que eu preciso? Eu preciso cozinhar a massa, preciso cozinhar o recheio, se não tiver gás, eu vou conseguir fazer isso? Não. Então, é custo direto. Setor de qualidade, é o custo indireto. Ele faz parte do processo, mas ele não está fazendo parte do produto, tá? Então, ele é um custo indireto. Seguro das máquinas. Professora, mas por que seguro de máquina é custo indireto? Porque, por exemplo, a empresa está passando por um momento difícil, você passou um mês sem renovar o seguro, essa máquina vai parar de funcionar em decorrência dessa não renovação do seguro? Não. Então, se ela não vai parar de funcionar, ele é um custo indireto. Ele faz parte é custo, mas se eu não tiver ele, eu não vou deixar de produzir o produto, tá? Transporte para entrega é despesa, não faz parte direto, não é custo, não está dentro do processo, ele faz parte do processo lá na entrega, tá? Setor administrativo, toda vez que se referir, gente, a setor administrativo, ele está externo à produção. Então, ele vai ser sempre o quê? Uma despesa. Então, custo dos produtos vendidos. Como é que se calcula o custo dos produtos vendidos? É estoque inicial dos produtos menos o estoque final dos produtos, tá? Então, eu tenho estoque inicial mais as compras menos o estoque final. A gente vai ter uma aula depois sobre isso aqui, ó, estoque sobre inventário de mercadoria. Mas o conceito é exatamente esse aqui. Quem que é meu custo dos produtos vendidos? É o meu estoque inicial mais a minha compra menos o meu estoque final. Então, esse vai ser o meu custo dos produtos vendidos. Avaliação de estoque, como a empresa compra várias unidades em período diferente, com preço diferente, não se consome na mesma proporção. Não, nem toda vez a empresa ela compra matéria-prima e ela vai consumir logo aquela matéria-prima. Ela pode consumir uma parte e deixar uma outra parte para um período seguinte, tá? Eles acabam misturando o almoxerifado para atribuir o custo a essas unidades consumidas, usando os mesmos critérios utilizados pela contabilidade financeira, tá, gente?
ou seja, sistema de inventário periódico e sistema de inventário permanente. É isso aqui que a gente vai ter uma aula específica, que deve ser logo depois dessa aula aqui, tá? A gente já, nessa quarta e na outra quarta, provavelmente, se a gente conseguir concluir todo o assunto, a gente vai ter outro conteúdo para trabalhar. O que é inventário permanente? No inventário permanente temos o controle contínuo dos estoques das mercadorias estocadas por meio de fichas de estoque, CPV, custo dos produtos vendidos, são calculados a qualquer momento pela contabilidade. A contagem física é feita por questões de auditoria e controle interno. Esse aqui que a gente vai ter, aquele assunto, mas esse aqui que a gente vai ter uma aula específica, tá? Que a gente vai ver como é que a gente faz isso aí. Hoje em dia, normalmente não se faz através de ficha. Aqui eu vou apresentar para vocês através de ficha, mas hoje em dia normalmente se faz no computador. É a fichinha, mas você faz tudo isso no computador. A gestão de custo é o ganho da competitividade. Então, a gestão de custo, ela garante o quê? Mais competitividade do mercado. Quanto menor meu custo, mais se eu permanecer o mesmo preço, eu vou ter o quê? Maior lucratividade, eu vou ter maior competitividade no mercado, tá? O artigo, aí eu vou ler aqui para vocês, custo do mercado menor. O artigo 183 da Lei 6.404/76 estabelece o critério de avaliação do ativo para efeito de elaboração do balanço patrimonial. E, dentre os critérios utilizados, apresentamos o do custo de aquisição ao valor de mercado. Quando este for inferior, para avaliar as mercadorias em estoque, as matérias-primas, os produtos de fabricação, os bens de almoxarifados, investimentos, crédito indireto e qualquer outros valores imobiliários. Tá? Então, custo de aquisição ao valor de mercado. Sempre você vai colocar o quê? O custo de aquisição e vai fazer uma avaliação sempre do valor de mercado. Se você compra um terreno hoje, que não, em determinada região, por exemplo, ali no Angelim, você comprou um terreno, uma determinada época, e logo em seguida aconteceu de colocar um shopping ali. O que aconteceu com esse valor? O valor de aquisição vai ser 1, e o valor de mercado com a construção do shopping vai se tornar outro, tá? Então, existe uma diferença aqui, ó, entre um valor e o outro. Análise de custo. Volume menos lucro. Relação do custo, volume e lucro. Qual é a relação do meu custo, do volume que eu vendo, da lucratividade que eu vou ter? A análise de custo baseia fundamentalmente na identificação dos custos e despesas geradas pelo processo da organização. Então, a análise de custo, ela dá exatamente essa visão. Eu estou realmente tendo lucratividade nesse meu negócio? Eu não estou. E se eu não estou, por que que não estou? Ela vai poder possibilitar essas respostas para a empresa. Análise de custo, ela analisa custo, volume e lucro. Tem a finalidade de calcular o ponto de equilíbrio, isto é, o ponto em que as receitas de venda se igualam com a soma dos custos e despesas e o lucro é nulo. O ponto de equilíbrio é a receita de venda se iguala com a soma dos custos e despesas e o lucro é nulo. Tá, é porque eu posso ter, de acordo com a minha receita de venda e com o meu custo, com o meu gasto, eu posso ter um resultado positivo, um resultado negativo e um resultado nulo. A margem de contribuição, conceituada por Padov, 2000, na página 2007, é a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os custos de despesas variáveis por unidade de produto. Significa que em cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado valor. Então, aqui eu vou ensinar para vocês exatamente como é que se calcula essa margem de contribuição. A mesma conceituação é dada por Van de Beek, qual seja, em 2001, na página 409, é a diferença entre as receitas de venda e o total de custos. Perdão, gente, é porque o pincel foi aqui, riscou. E os custos de despesas variáveis. Então, como é que se calcula a margem de contribuição? Eu tenho o valor das minhas vendas e desse valor das vendas eu vou tirar o quê? Os custos variáveis mais as despesas variáveis. Então, eu vou somar custos variáveis com despesa variável e vou subtrair da minha venda o quê? Esse total desses dois, tá? Então, da minha venda eu vou tirar todos os custos variáveis e mais as despesas variáveis.
Então, um exemplo aqui para vocês. O preço da camisa, um exemplo aqui, o preço de uma camisa custa R$70. Vendendo 50 camisas no último mês, há um custo direto do fornecedor, ele comprou do fornecedor essa camisa a R$30. Temos um imposto de 10% e comissões do vendedor de 3%. Qual o valor da margem de contribuição? Eu atribuí os valores aqui. É uma situação hipotética dada uma empresa. Então, primeira coisa, eu vou calcular a receita de venda. Lembra que eu disse para vocês como é que se calcula a receita de venda? É preço vezes quantidade, tá? Então, preço de venda é 70 e a quantidade vendida foi 50. Então, eu multiplico preço vezes quantidade, eu vou ter o quê? Que a minha receita de venda é 3.500. Meus custos variáveis vai ser exatamente o quê? O meu preço que eu comprei do fornecedor e a quantidade que eu vendi, tá? Então, é 30 vezes 50 que me dá 1.500. Isso aqui são meus custos variáveis. E as despesas variáveis? Quem são as despesas variáveis? É exatamente as comissões de vendedores, o imposto que eu pago. Então, eu vou pagar esse imposto e essa comissão em cima de quê? Em cima da minha receita, tá? Então, o 3.500, o que eu faço aqui? Eu divido 10 por 100, que vai me dar 0,1. Eu divido 3 por 100, que vai me dar 0,03. Eu vou calcular tudo isso em cima, baseado em quê? Na minha receita. 3.500 vezes 0,1, 3.500 vezes 0,03, que vai me dar 350 mais 105. O 350, gente, é exatamente isso aqui, essa multiplicação de 3.500 vezes 0,05. Tem aqui, ó, uma casa negativa, corto aqui, vou me sobrar 350. E aqui eu vou pegar o quê? Tem duas casas negativas, corto as duas aqui, são duas casas decimais, e multiplico 35 vezes 3, que vai me dar 105. Então, somando isso aqui, eu vou ter exatamente o quê? 455. Então, como é que eu vou calcular a minha margem de contribuição? A minha receita de venda vem para cá, e eu vou somar o quê? 1.500, que é meu custo variável, mais a minha despesa variável. Ó, meu custo variável e a minha despesa variável. Quando vocês estiverem assistindo, como vai ser passo a passo, aí vocês vão conseguir entender melhor. Não tentem ver o slide só sem escutar o áudio, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar a sequência. Então, é 3.500 menos 1.500 mais 455, que vai me dar um total de... Faltou a igualdade, gente, tá? Bem aqui, é uma igualdade. O total vai ser 1.545. Então, o total da minha margem de contribuição vai ser 1.545. Como é que se calcula a fórmula da taxa da margem de contribuição? Aí, aqui, ó, muito fácil. Eu vou pegar aquela minha margem de contribuição que eu tenho lá, que já foi calculada lá no exercício anterior, e vou dividir pelo valor da venda. Lembra quanto é que era a margem de contribuição? 1.545 e a minha venda foi 70 vezes 50, que deu 3.500. Coloquei até aqui para vocês. Ó. Taxa da margem de contribuição é 1.545 dividido por 3.500, que dá 0,44, que dá 44% de margem, da taxa de margem de contribuição. Ponto de equilíbrio, ponto contábil, econômico e financeiro. Assim encontrada a margem de contribuição, podemos encontrar o ponto de equilíbrio, que estudaremos detalhadamente no próximo tópico, que aplicamos a seguinte fórmula. Como é que se calcula o ponto de equilíbrio? Custo fixo mais despesa fixa dividido pela taxa da margem de contribuição, aquela que a gente acabou de calcular, dividido por 100, tá? Então, o que é DF? São despesas fixas, taxa de margem de contribuição dividido por 100, índice de margem de contribuição, tá? Então, se eu divido isso aqui por 100, eu vou ter o quê? O índice de margem de contribuição. Esse cálculo aqui eu estou apresentando para vocês, mas eu não irei cobrar em prova, tá? O anterior. Fórmula da margem de segurança. Margem de segurança é venda menos ponto de equilíbrio. Então, calculei o ponto de equilíbrio, então vou pegar de novo o valor da minha venda e diminuir esse ponto de equilíbrio. Também podemos identificar a taxa da margem de segurança. Fórmula da taxa de margem de segurança. Margem de segurança, essa aqui, ó. Pego essa aqui e vou dividir sempre
Sempre, tudo que eu vou calcular aqui, gente, em custo, eu vou ter como um ponto que vai estar sempre comum é o valor da minha venda, tá? Porque o objetivo do custo é exatamente avaliar se essa minha venda está cobrindo todas as minhas despesas, todos os meus gastos. É despesa, é custo direto, é despesa, custo indireto, custo variável, tudo isso aí eu preciso saber se está cobrindo, porque o negócio só é lucrativo quando eu consigo cobrir todas as minhas despesas, todos os meus custos também, e ainda sobrar, que aí eu vou ter lucratividade, porque senão o negócio fica inviável. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio significa o faturamento mínimo que a empresa tem que atingir para que não tenha prejuízo, mas que também não estaria conquistando lucro neste ponto. Então, esse ponto é interessante? Mas só que aqui eu vou ter, não tem prejuízo, mas também não estará conquistando lucro nesse ponto. Então, é aquele ponto que está bom, mas não está bom demais, né? O ideal seria ter muita lucratividade. Toda empresa tem como objetivo a lucratividade, tá? Mesmo que não consiga. Então, fórmula do ponto de equilíbrio é o custo fixo mais a despesa fixa dividida pela margem de contribuição. Se vier numa prova para vocês, gente, se eu colocar, que eu não sei como é que vai ser as nossas provas, por enquanto está em suspense, mas se acontecer, eu irei colocar para vocês essa fórmula. Não se preocupem em decorar a fórmula, tá? Vocês têm que saber calcular o que é a margem de contribuição, saber o que é custo fixo, o que é despesa fixa, o que é custo direto, o que é custo indireto, para vocês calcularem. Mas a fórmula eu vou colocar para vocês. Não vou querer que ninguém vá decorar a fórmula, tá? Então, fórmula do ponto de equilíbrio. Se eu te perguntar qual o ponto de equilíbrio, eu irei dar um desses elementos, vou ter que dar esse elemento, esse aqui, para calcular o ponto de equilíbrio. Ou se eu calcular os custos fixos mais despesa fixa, eu vou ter que calcular, dar os outros dois dados, tá? Lembrando sempre que numa fórmula eu posso pedir para vocês qualquer um desses elementos aqui, bastando que para isso eu dê os outros dois, tá? Não se atentem só que se a fórmula é ponto de equilíbrio, eu vou sempre perguntar o ponto de equilíbrio. Numa prova vai vir sempre ponto de equilíbrio. Não só eu, tá, gente? Eu falo assim, porque eu sou professora dessa disciplina. Mas numa prova no ENAD, pode vir uma pergunta. Então, quando vier a pergunta, vocês têm que ficar atentos. Nem sempre a pergunta ela vai pedir só o ponto de equilíbrio. Pode te dar o ponto de equilíbrio, pode te dar despesa fixa e despesa, custo fixo e despesa fixa e te pedir a margem de contribuição. Por quê? Porque você está dando um elemento para que a pessoa calcule essa margem de contribuição. Então, fique sempre atento. Numa fórmula, você pode pedir qualquer dos elementos, bastando que para isso eu te forneça os outros dados. Ponto de equilíbrio contábil, que é o custo fixo mais despesa fixa mais contribuição unitária. É o mínimo que deveremos vender num determinado período de tempo para que nossas operações não deem prejuízo. Obviamente que também não estaremos conseguindo lucro. No caso da empresa abaixo, o ponto de equilíbrio seria. Então, aqui é uma situação. Então, nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio contábil não está conseguindo também a lucratividade. Ainda não é o ideal. Ponto de equilíbrio econômico, custo fixo mais despesa fixa, mais custo de oportunidade. Lembra o que é custo de oportunidade lá da economia? Aquilo que eu deixei de ganhar para fazer uma outra atividade. Eu deixei de aplicar o dinheiro numa outra coisa para aplicar nesta empresa, ou fabricar este bem, ou produzir, ou efetuar esse serviço, tá? Perdão, tô riscando aqui à toa. Ixi, piorou. Então, é o custo fixo mais despesa fixa, mais custo de oportunidade dividido pela margem de contribuição unitária. Lembrando sempre, se vier numa prova para vocês, tanto na minha prova como do ENAD, provavelmente vai vir a fórmula para vocês. Ponto de equilíbrio financeiro, é o ponto de equilíbrio financeiro, é quando dentro dos custos fixos existem variações patrimoniais que não significam desembolso para a empresa, mas que, de acordo com os princípios contábeis, essas variações devem figurar no resultado do exercício,
sendo confrontado com as receitas, porque contribuíram para a constituição da mesma. Exemplo clássico é a depreciação. Usando o mesmo exemplo anterior, sem o lucro desejado, vamos imaginar que dentro dos custos fixos existe um valor de 2.000 referente à depreciação. O que é depreciação, gente? É exatamente aquele maquinário que eu compro. Ele sofre a depreciação ao longo do tempo. O maquinário, normalmente, ele tem um tempo de vida útil de 5, de 10 anos. Então, ele é para durar os 10 anos. A cada ano eu vou depreciando no balanço. Quando chega no final dos 10 anos, é para ele estar zerado. Se o valor contábil dele vai estar zerado. Se esse maquinário ainda continuar existindo, funcionando, eu vou fazer uma reavaliação patrimonial dele. Por quê? Porque, na verdade, ele vai poder continuar existindo na empresa? Vai, só que eu preciso fazer essa reavaliação para contabilizar ele, porque senão ele vai ficar como um bem zerado. Não pode. Terminou os 10 anos, ele não funciona mais, aí tudo bem, eu não preciso fazer nada. Mas terminou os 10 anos, ele continua funcionando, continua produzindo, preciso fazer uma reavaliação para ele continuar configurando como patrimônio da empresa. Ponto de equilíbrio financeiro. Despesas fixas mais custo fixo, menos despesas fixas e custo fixo, que não representa o desembolso financeiro. Não tirei dinheiro da empresa, tá? E custos fixos que não representam o desembolso financeiro. É o caso que eu acabei de falar, tá? É aquele custo que não representou o desembolso financeiro. Ele voltou para a empresa, tá? Mas ele voltou como uma reavaliação de patrimônio, dividido pela margem de contribuição unitária. A margem de segurança e ponto de fechamento. A margem de segurança é a diferença entre as vendas reais em quantidade e as vendas no ponto de equilíbrio, também em quantidade. Dessa forma, a margem de segurança determina a folga ou nível de venda da empresa, podendo ocorrer diminuição do volume de venda sem que esta entre na fase de prejuízo operacional. Então, isso aqui é de extrema importância. Qual é a minha margem de segurança e ponto de fechamento? Quanto é que eu tenho de folga que eu posso ficar? Ó, exatamente essa expressão. Determina a folga, o nível de venda da empresa. Quanto é que eu tenho de folga? Quanto é que eu posso me possibilitar a não vender? É de extrema importância. Ó, voltando ao nosso ponto aqui, ao que está acontecendo agora. Se as empresas tivessem essa margem de folga grande, muitas empresas não estariam no sufoco, né? Porque você poderia se dar a possibilidade de não vender durante um mês, durante 2 meses, durante 3 meses. A gente já viu lá na aula anterior, que fala sobre administração financeira, exatamente sobre isso, né? Quanto mais eu tenho fluxo de caixa, mais eu posso passar um tempo sem vender. Quanto mais eu tiver essa folga do nível de venda, também vou poder ficar sem vender, tá? Então, todos esses elementos seguem para quê? Para que o empresário se muna dessas ferramentas, para que ele consiga, num momento, ele já saber se antecipar como é que a empresa dele vai se comportar. Se eu não posso de jeito nenhum, eu tenho uma folga, então essa folga que eu tenho eu utilizo para quê? Para começar a pensar em alternativa de vender e de não ficar no sufoco. Eu vou utilizar a folga toda? Não, de jeito nenhum, você não precisa utilizar. Se eu posso passar um mês sem vender, não, você não vai ficar um mês sem vender. Mas essa possibilidade que você tem de não ficar um mês, você vai passar uma semana pensando como é que você vai incrementar suas vendas de forma tranquila, tá? É para isso que serve isso, não é para que você fique parado sem vender, não, tá? A margem de segurança de ponto de fechamento, onde a margem de contribuição é o preço unitário dividido menos o custo variável unitário. Custo fixo, a despesa fixa, dividido pela margem de contribuição, tá? Então, ponto de equilíbrio de fechamento é exatamente isso aqui, ó. Custo fixo, pego todo o custo fixo. Mas despesa, quem são os custos fixos? São exatamente aqueles custos que não têm variação independente da minha produção, tá? E a despesa fixa também são aquelas que não têm variação independente da minha produção, tá? O que são despesa fixa? São a conta de
folha de pagamento. A folha de pagamento é uma despesa fixa. Independente, a não ser que eu comece a demitir funcionário, mas que não aconteça isso, é uma despesa fixa. O aluguel é uma despesa fixa. Meu custo fixo é exatamente o quê? Se eu tenho uma produção e eu compro uma determinada matéria-prima, eu vou ter o quê? Esse custo fixo, tá? Isso vai ser meu custo fixo. Então, meu funcionário, meu aluguel, vai ser tudo despesa fixa, tá? Aliás, despesa aqui, gente, vai ser o aluguel do administrativo. O aluguel da fábrica, ele entra aqui como custo, tá? Custo fixo. Perdão. A mais segurança significa um risco para o negócio ou empresa. Este risco é tanto maior quanto mais próximo se encontra o volume de venda do ponto de equilíbrio. Então, o volume de venda, ele tem sempre que ser bem maior do que o ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio, na verdade, ele não está te dando lucratividade, ele está só te garantindo que você não está tendo prejuízo, tá? Esse risco pode ser calculado e expresso pela margem de segurança, que tem a seguinte fórmula. A margem de segurança é receitas atuais menos receita do ponto de equilíbrio dividida pelas receitas atuais. Então, aqui eu vou ter sempre o quê? Nas receitas atuais, ela tem que ser bem grande, e a receita do ponto de equilíbrio ela tem que ser bem pequena, tá? Para que quando eu divido isso aqui, eu me aproxime, a minha margem de segurança seja bem grande. Quanto maior a margem de segurança, mais firme vai estar a empresa no mercado. Sempre que o negócio estiver operando acima do seu ponto de equilíbrio, o numerador será positivo e menor que o denominador, tá? Então, a margem de segurança vai ser o quê? Sempre maior que 0 e menor que 1. Quanto mais ela se aproximar do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0 estiver a margem de segurança, maior o risco do negócio entrar em prejuízo, caso não consiga o seu volume de venda. Quanto mais próximo do 1 a margem de segurança, menor o risco. Então, a tendência é sempre que você esteja sempre mais próximo do 1, tá? Bem longe do 0. Todas as empresas têm que trabalhar nesse sentido. Então, bons estudos. Eu vou estar na quarta-feira acompanhando vocês. Vou gravar os áudios. Da outra vez eu estava trabalhando sempre com vocês. Na hora da aula que eu estava falando os áudios passo a passo, mas agora eu vou fazer a opção de gravar os áudios utilizando a orientação da coordenação. Eu vou gravar 3 áudios. Aí a gente vai trabalhar as dúvidas. Depois mais 3 áudios, então vou possibilitar todos os áudios. Então, vou gravar os áudios e vou disponibilizar na hora da aula. Muito obrigada e bons estudos.